Você já sabe que o Apoio Mineiro é barato de verdade. Mas sabia que agora o Apoio Mineiro faz entregas em todo o estado? Na sua casa ou no seu comércio. Com o melhor preço e tudo pela internet. É só entrar no apoioentrega.com, escolher o item, a quantidade e pronto. São mais de 11 mil produtos chegando no seu endereço em toda Minas Gerais. Tudo barato como só o Apoio Mineiro tem. Apoio Entrega. Seu supermercado e atacado online barato de verdade. Internautas e usuários do Portal Tempo, também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata a mineração em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é Wilson Brumer. Ele é o presidente do Conselho do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Participe conosco. Mande um WhatsApp pelo 988-100-917, o DDD é o 31. Você também pode participar mandando a sua pergunta pelo facebook.com/Portal Tempo e pelo youtube.com/O Tempo. Curta nossa página no Facebook, participe. Comigo aqui no estúdio hoje, o editor executivo Juverci Júnior. Tudo bem, Juverci? Boa tarde, Lenice. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Bom, quero dar o meu boa tarde ao Wilson Brumer, presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Ô Brumer, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar da live do Tempo. Boa tarde, Lenice. É um prazer sempre estar com você, com seus colegas. Eu estou aqui em São Paulo e por isso que eu estou sem máscara, eu estou aqui numa sala isolada, então acho que temos que conversar sem a máscara. Sempre um prazer estar com você volta a repetir. Espero poder corresponder às suas expectativas. Com certeza, Brumer. Bom, a gente tem aí o IBRAM, ele representa empresas que respondem por mais de 85% da produção nacional. O setor foi decisivo para manter o saldo da balança comercial positivo, 50% do total nos 2 primeiros trimestres. E a gente tem o setor da mineração que continua com um peso nos próximos trimestres do ano, ou esse PIB do jeito que está, que foi divulgado aí nos atuais 9,7%, negativos aí nesse percentual. A gente tem a mineração aí com um bom desempenho assim mesmo, Brumer? Ou podemos ter tempestades aí ainda este ano? Wagner, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário de caráter mais geral e em seguida eu falaria um pouco aí da mineração e o ponto específico que você coloca. Eu acho que a pandemia que todos nós estamos enfrentando, né, e o mundo enfrentando, e vidas se perdendo, criando aspectos aí de natureza social, econômica, sofrimento para várias famílias, certamente é alguma coisa que muitos de nós nunca viveu coisa parecida, né, ou talvez nenhum de nós, né. Agora, certamente nós vamos ter aí reflexos na economia mundial, vamos ter reflexos no comportamento de todos nós, vamos ter mudanças, às vezes, em muitos segmentos, que uns vão sofrer mais do que os outros. Mas eu antevejo, Elenice, que vamos ter aí um repensar no próprio contexto da economia mundial. Eu digo isso para dizer que quando falamos de mineração, falamos de economia de uma maneira geral, né? Também, né? E o que eu antevejo primeiro, as cadeias produtivas, de uma certa maneira, sob o ponto de vista industrial, reduzindo um pouco o seu tamanho. Você se lembra que durante o pico da pandemia, que não saímos ainda dos problemas, sim, para importar um respirador da China, uma dificuldade enorme, né? Então isso alertou muitos países que precisamos repensar um pouco mais o excesso de concentração industrial em poucos países. Por outro lado, a gente percebe também que todos os países sofreram muito com o nível de desemprego.
Então eu antevejo um certo fechamento das economias, não quer dizer um fechamento total, mas a grande preocupação das lideranças mundiais vai ser, a meu ver, no sentido de procurar gerar emprego nos seus países, né? Então isso tem reflexo sobre a economia e certamente tem efeitos aí sobre a própria mineração, né? Então eu estou muito otimista com a mineração, até porque como você bem disse aí nos números iniciais que você apresentou, nós conseguimos, mesmo com toda a pandemia, criar condições da mineração para que o menor número de pessoas fossem atingido nas nossas operações. Discutimos muito internamente quais as medidas que precisavam ser tomadas em termos de segurança, não só dos empregados, colaboradores das nossas empresas filiadas ao IBRAM, mas também dos nossos fornecedores, da cadeia produtiva como um todo, da sociedade onde nós estávamos inseridos. E, para nossa grata surpresa, alguns países que retornaram mais rapidamente da situação de crise econômica eram países muito importadores dos produtos minerais, como exemplo a própria China, que foi talvez dos países mais consumidores aí dos nossos produtos minerais, o primeiro país a voltar. Ainda a Europa um pouco lenta na sua retomada, mas a China continua bastante firme. Então eu diria a você que sim, eu vejo aí no setor mineral, exemplo do setor do próprio agronegócio, né? 2 segmentos têm de uma certa maneira ajudado muito aí na segurança e na geração de divisas para o nosso país. Live do Tempo de hoje com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Wilson, vou passar para o Juverci Júnior aí, que quer participar também da conversa com você, Juverci. Boa tarde, Wilson, um prazer falar com você. Você citou um ponto que nos chama a atenção. Obrigado, querido. Como minimizar o excesso de concentração em poucos países, como você citou? E isso torna a nossa economia um pouco refém? Olha, na minha opinião, nós precisamos repensar de uma maneira bastante objetiva a competitividade sistêmica do nosso país. Eu já tenho sido há alguns anos um crítico no bom sentido do país. Ele passava por um processo de desindustrialização. E não basta ir muito longe. Nós vemos aí a situação da Argentina, por exemplo, sem nenhuma crítica, mas você percebe claramente que a Argentina, depois que perdeu a sua indústria, ela dificilmente conseguirá reconstruir essa indústria. E a indústria de manufaturados no Brasil, que já representou cerca de 22, 23% do nosso PIB, hoje está abaixo de 10%. E qual a principal razão disso tudo? Primeiro, nós temos um mercado indiscutivelmente muito grande, nós temos 220 milhões de pessoas, não somos ainda 220 milhões de consumidores, mas somos um mercado muito grande, mas o Brasil perdeu a sua competitividade sistêmica já de algum tempo. Acho que a Eunice se lembra muito bem, alguns anos atrás, quando eu disse para ela que o Brasil, inclusive em termos de siderurgia, estava perdendo a sua competitividade, né? Então, você, quando era presidente da Uzi Minas, você sempre falava, né, Brumer? O Brasil, na década de 70, produzia muito mais que a China, e hoje o que a gente produz em um ano, a China produz em um mês de aço, né? Então, essa situação não mudou nada. Eu me lembro a primeira vez que a primeira vez que eu fui à China, na década de 80, o Brasil talvez produzisse um pouco menos do que a China. A China tinha pequenas usinas, pouco competitivas, problemas ambientais de toda a natureza. Isso estou falando do aço, né? Sim. E hoje o Brasil cresceu pouco na sua produção e a China hoje produz do aço do mundo. Foi construída de lá para cá quase um Brasil a cada ano, né? Mas isso não é só na siderurgia, nós estamos falando de uma maneira geral na indústria, né? Então nós precisamos, e aí eu aproveito essa oportunidade para uma reflexão geral de todos nós. Nós precisamos continuar, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, realmente retomar as discussões das reformas estruturais que o Brasil precisa
para que o país se torne competitivo. Aqueles críticos que algum tempo atrás diziam assim, é muito comum que à medida que o país cresce, que ele vai abandonando a área industrial e vai ficando mais nas áreas de commodities, etc. Primeiro, eu não sou em nenhuma hipótese contra exportar commodities. Aliás, a minha vida profissional, toda ela foi, de uma certa maneira, voltada para esse segmento, né? Mas eu sempre digo o seguinte: primeiro, não é correta essa análise. Primeiro, nós nunca completamos ainda, longe de completar, o ciclo industrial no Brasil. Dois, não são coisas conflitantes, né? Você pode muito bem conviver com vários segmentos que norteiam uma economia. Eu costumo às vezes dar como exemplo a própria Alemanha, onde você tem lá uma indústria forte, você tem uma indústria de turismo forte, uma indústria de serviços forte, área financeira forte e assim por diante, né? Então o Brasil, com todo esse potencial que nós temos de turismo, com todo esse potencial nós temos de uma língua só, isso tem um valor enorme, né? Um país que fala uma língua só, imagina em termos de comunicação, né? Agora, temos problemas estruturais. Se a gente não resolvê-los, certamente a nossa indústria vai perder a sua competitividade cada vez mais. Isso é péssimo para o país, né? Nós vamos ser sempre competitivos em tudo? Lógico que não. Mas eu acho que nós temos condição, sim, de competir em muitas coisas. Mas para isso precisamos das reformas estruturais. O Brasil ainda é um país, para todos que estão me ouvindo, onde o investidor não se sente confortável. Eu tenho uma frase que eu não sei se é minha, já uso há tantos anos que eu não sei mais de quem é. O dinheiro é covarde, ele vai para onde ele é bem tratado. E infelizmente no Brasil, nós não temos ainda aquela mentalidade de que o investidor tem que ser bem tratado. Nós competimos com vários países em termos de investimentos. É necessário que a gente simplifique as coisas no país, que a gente tenha menos burocracia. E essa reforma tributária é tão importante que ela aconteça de fato. Eu não sei no Brasil hoje o que é pior, se a complexidade tributária ou se a carga tributária, a insegurança jurídica, enfim, todos esses problemas realmente nos levam a ter aí um dever de casa enorme se nós queremos competir nesse novo momento que vai se dar na economia mundial, com países que certamente estão fazendo o dever de casa e estarão prontos para aproveitar esse novo momento. Onde há crise, há oportunidades. E se nós não soubermos tirar proveito dessa crise que estamos vivendo, nós vamos perder oportunidades. Live do Tempo de hoje é com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Ô Brumer, vamos falar de investimentos? Aqui eu vi um estudo, um levantamento do IBRAM, né? Porque essa parte estrutural do Brasil é aquilo que você fala, né? Tem um cipoal aí de tributos, né? Um cipoal de problemas. Confusão. Vamos falar de coisa boa? O IBRAM está prevendo aí mais de 32 bilhões de dólares nos próximos 4 anos de investimentos na mineração. Quero saber se Minas Gerais está na dianteira desses investimentos ou ela perdeu espaço para outras substâncias em outros estados que vão tomando protagonismo, ou até mesmo para o Pará, não é? O novo Eldorado aí do minério de ferro. O que a gente sente, Berenice, é que paulatinamente há uma diversificação geográfica de produção do segmento mineral, né? Você mencionou o Pará. O Pará hoje, em termos até daquele recolhimento da CEFEM, que é aquela contribuição que o setor faz, além dos tributos que são pagos normalmente, né, como qualquer empresa, o Pará hoje já passou Minas Gerais, né? Você tem razões. Você tem, por exemplo, algumas atividades minerais em função das tragédias que aconteceram. As empresas estão ainda recuperando barragens, melhorando aí a sua segurança operacional, mas hoje, neste momento, os números hoje do Pará são melhores do que o de Minas Gerais. Por outro lado, eu vou comentar os investimentos que você mencionou, do lado positivo da coisa, mas cabe aqui também uma reflexão, eu tenho dito isso com toda clareza. O Brasil ainda não se conhece sob o ponto de vista mineral. Nós temos já há alguns anos abandonado de uma certa maneira a pesquisa mineral.
Sem pesquisa mineral, dificilmente nós, olhando para frente, talvez a minha geração, eu não esteja mais aqui, né? Mas olhando para o futuro e olhando de uma forma estratégica para o nosso país, o Brasil não é tão assim representativo em termos da sua pujança mineral, né? Nós somos hoje muito ativos em minério de ferro, nós somos ativos em nióbio, um pouco menos ativos em bauxita, e perdemos a indústria de alumínio de novo para a China, né? Ouro, que a gente tem talvez, eu sei que vocês vão estar hoje, nessa semana com o Camilo, que pode falar com muito mais propriedade do que eu, onde talvez tenhamos aí um potencial de reservas de ouro em torno de 10%, mas na verdade nós participamos com cerca de 2% desse mercado mundial. Mas independente disso tudo, Helenice, tem sim esses projetos aí de 32 bilhões previstos aí para os 4, talvez 5 anos em função da pandemia, e projetos esses que vão certamente gerar muito emprego, vão gerar muito desenvolvimento, e mostra também a crença das empresas que aqui estão instaladas do setor mineral em continuar exportando, em continuar atendendo às suas demandas de mercado e assim por diante, né? Mas eu volto a insistir, viu, Helenice, nós devíamos, e eu tenho conversado isso muito com as autoridades do Ministério de Minas e Energia, e honra seja feita, eles têm feito um trabalho muito positivo, a própria agência de mineração tem evoluído de uma maneira bastante rápida, mas nós precisamos enfrentar sem ideologia, com bom senso. Ninguém pode pensar em projetos que não sejam ambientalmente adequados, que não tratem bem a sociedade na qual nós estamos inseridos e assim por diante, mas é fundamental que a gente faça do Brasil aquilo que ele tem um grande potencial, além do agronegócio, além de segmentos industriais, além de parte de turismo, serviços, sistema financeiro, etc., faça da mineração mais um agente importante do seu desenvolvimento econômico e social. Ô Brumer, mas esse volume de mais de 32 bilhões de dólares, Minas Gerais vai ficar com quanto disso? Ou vocês aí no IBRAM ainda não têm esse percentual para cada estado? As mineradoras, elas vão divulgando isso ao longo do tempo? Eu diria a você que talvez aí quase metade fique em Minas Gerais, viu, Helenice? Uma estatística para você, lógico que isso tem que ser mais aprimorado, mas não consideraria que metade disso fique no próprio estado. Até porque você deve estar acompanhando que há muitos investimentos anunciados no estado, expansões vão acontecer em segmentos, né? Os próprios investimentos na melhoria da segurança operacional de barragens também representam um valor razoável. Nós estamos falando talvez aí mais de 2 bilhões de dólares que vão ser investidos nessa área. Então Minas Gerais certamente será contemplada. Agora, de novo, a exemplo do Brasil, nós precisamos diversificar um pouco mais, na minha opinião, o portfólio de produtos que Minas Gerais tem. Minas Gerais, com exceção, de novo aqui do nióbio, com exceção do minério de ferro, com exceção do ouro, em outros produtos a gente não é tão presente assim, né? Então, acho que é importante a gente diversificar um pouco mais, vamos chamar esse potencial mineral do estado, e nesse sentido é fundamental, de novo, o que eu comentei há poucos minutos, a pesquisa geológica, sem o que a gente dificilmente vai alcançar esse objetivo. E, como eu falei, está havendo aí uma diversificação, além do Pará, o Mato Grosso tem crescido, a Bahia tem crescido, os próprios estados do Sul têm crescido em atividades mineral. Agora, Minas Gerais é o estado das Minas Gerais, né? Então, acho que nós temos aí um grande caminho a percorrer, mas eu tenho convicção de que e estamos trabalhando nesse sentido, naquilo que cabe ao IBRAM, para que Minas não deixe de tirar oportunidades desses investimentos de toda a sua história. Wilson, com o dólar num patamar elevadíssimo, quais são os reflexos positivos e obviamente negativos para o setor da mineração, além da balança comercial do país? Olha, do ponto de vista positivo, certamente em termos de reais, né? Talvez em alguns produtos, talvez seja um dos melhores momentos da mineração. Você pega hoje o minério de ferro que está em $120 a um real a mais de 5, você concorda comigo que em termos de reais nós estamos falando de mais de R$600.
Acho que nunca na história o preço do minério esteve nesse preço, né? O ouro já passa de $2.000 a onça. De novo, o Camilo vai falar com vocês com muito mais propriedade. Quando você multiplica isso por real, de novo, estamos falando aí de um valor bastante substantivo, né? Então, eu diria a você que além da balança comercial, as empresas de mineração terão um ano bastante positivo, na minha opinião, em termos de rentabilidade, né? E mesmo com a pandemia, com todo o cuidado que está sendo tomado por todas as empresas, né? Eu vejo, assim, com muito otimismo o restante do ano em termos de o crescimento da mineração, da presença forte da mineração na economia, com preservação de empregos, né? O setor, durante toda a pandemia, não tivemos notícias de nenhum desemprego, né? O que a Helenice comentou há pouco em termos de investimentos, simplesmente houve algumas adequações no cronograma de alguns dos projetos, mais para preservar a saúde das pessoas que estavam trabalhando na implantação desses projetos, mas também não temos nenhuma postergação de projetos. Então, eu diria a você que o momento é bastante positivo para o setor, tendo aí um conjunto de algumas commodities e o preço subiu bastante, é o caso do minério de ferro que eu mencionei, é o caso do níquel, do zinco, do ouro e assim por diante, né? E isso somado ao valor hoje do real versus dólar, significa também mais tributos que o próprio setor recolhe ao governo, né? Então, além de manter a sua capacidade produtiva sem desemprego, continuar com seus investimentos, também tem um fator de contribuição do ponto de vista de tributos à sociedade brasileira. Live do Tempo de hoje é com Wilson Brumer. Ele é o presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Ô Brumer, quero falar sobre CEFEM agora. A CEFEM, para quem não sabe, é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Quero saber como é que está a previsão para esse ano. E uma questão que muita especialista liga para a redação perguntando, a gente já até fez matéria sobre isso, da diferença de compensação financeira na atividade petrolífera no Rio de Janeiro e na mineração em Minas Gerais, por exemplo. Aí eu tenho um dado aqui de 2018, que Minas recebeu pouco mais de R$1 bilhão em CEFEM, valor quase 9 vezes menor do que os mais de 11 bilhões de reais recebidos no Rio de Janeiro na exploração de petróleo. Por que esse abismo? Olha, Helenice, acho que são duas coisas muito diferentes, né? Petróleo é uma coisa, mineração é outra, né? Não vamos confundir petróleo com mineração, né? O setor de petróleo, ele tem características muito diferentes do nosso país, do nosso setor. Nós somos um setor que temos que vender lá fora, competir, etc., né? Tenho insistido que a gente não deve confundir tributação com penalização, porque às vezes quando acontecem tragédias, a gente nunca deve esquecer, como aconteceu em Brumadinho, Mariana, confunde-se às vezes a penalização com tributação, começa a haver uma discussão sobre Lei Candir. Lei Candir não foi feita para mineração, Lei Candir é para o Brasil não exporte tributos, né? E você sabe muito bem que qualquer mudança nessa área deve ser vista dentro de um contexto de uma reforma tributária que o nosso país precisa. Imagine uma mexida na Lei Candir, o efeito disso sobre o agronegócio, sobre semi-manufaturados do Brasil e assim por diante, né? Agora, e não podemos esquecer que, diferentemente do petróleo, onde nós tínhamos até monopólio aqui no próprio país, o setor de mineração tem que competir lá fora. Então, são duas coisas muito diferentes. Agora, confunde-se muito CEFEM com tributos que o setor paga. Nós pagamos, ano passado, quase 40 bilhões de reais de tributos do setor. Então, somos um setor muito demandado, muito forte, em termos de contribuição para o país e para os estados, como consequência, em municípios e assim por diante. Você tem razão em relação ao CEFEM, em termos de valores. Até 2018, a legislação do CEFEM era meio confusa, viu, Helenice? Era receita líquida, então houve uma mudança. Sim. Só para uma ideia, em 2017,
total de CEFEM recolhido no Brasil foi de 1 bilhão e 800. Em 2018, 3 bilhões. Em 2019, 4 bilhões e meio. Estou falando do total de Brasil. Este ano, até agosto, então é o último número que temos, estamos agora no início de setembro, né? Já está em 3 bilhões. Então, pegando aí uma média, eu acredito que 2020 deva se manter no mesmo patamar aí de 2019, 4 bilhões e meio. Minas Gerais, até 2018, Erenice, tinha a dianteira desse recolhimento do tributo. O Pará, naquela época, teve um recolhimento de 1,3, 1,294, e Minas Gerais 1,3, 1,311. Já a partir de 2019, isso começou a mudar. O Pará já foi para 2 bilhões e 100, Minas Gerais 1 bilhão e 800. E até agosto, o Pará está em 1,400 e Minas Gerais em 1,200. O que eu acredito, então, que Minas Gerais deve ficar no mesmo patamar do ano passado, assim como também o Pará, né? Então, mas eu queria insistir nisso, quer dizer, o CEFEM não é um tributo só, não deve ser confundido com o tributo do petróleo, são coisas diferentes, né? E não esquecendo nunca, e não é só a CEFEM, o CEFEM é algo adicional que o setor paga, além dos tributos que normalmente, como qualquer empresa, tem que pagar. Live do Tempo de hoje com o Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Você, Juverci. Wilson, você falou em relação ao CEFEM e citou o Pará também. Nós temos alguns dados que o Pará corresponde a 47,4% da arrecadação do CEFEM no segundo trimestre deste ano, com 516 milhões de dólares, e Minas Gerais vem atrás com 40,6%, 442 milhões de dólares. Você acha que isso é uma prova de que Minas perdeu o protagonismo realmente aqui no Brasil no setor? Não, acho que ainda não, viu? Para ser muito franco, viu, Juverci? Eu acho que nós tivemos problemas em Minas Gerais. Você lembra que no início deste ano tivemos um problema de chuva muito sério no estado, né? Logo depois tivemos os problemas aí ligados ainda a recuperação de algumas barragens, né? Algumas operações foram meio que paralisadas. Eu acho que Minas Gerais tem condição de retomar. Agora, é preciso, eu volto a insistir naquele ponto que comentei atrás, que a gente também invista na diversificação, pelo menos é um ponto de vista pessoal que eu tenho, das suas colocações e da sua diversidade no setor mineral. Nós temos que pesquisar mais Minas Gerais, né? Estão havendo mais projetos hoje no Pará do que em Minas Gerais, como está havendo em outros estados. É preciso que a gente não fique tão concentrado em meia dúzia, talvez, de produtos como hoje é Minas Gerais. Nós temos aí o ferro, temos o nióbio, temos a bauxita um pouco, temos o ouro, mas eu acho que Minas Gerais tem condições de explorar mais as suas reservas, e principalmente reservas de minerais que serão demandados no futuro. Acho que a gente está vendo aí cada vez mais o desenvolvimento tecnológico de vários produtos e as chamadas terras raras, né, que é um dos minerais aí sempre perseguidos. Acho que Minas Gerais tem condição de tomar esse espaço. O próprio lítio, que vocês estão vendo aí, que o norte de Minas começa a investir mais fortemente também, é outro produto de importância para essa nova economia, né, onde você vai ter baterias elétricas. Então, enfim, eu acho que Minas Gerais pode sim recuperar esse período aí que perdeu. Agora, eu defendo muito, né, nesse contexto todo, que a gente precisa ter, e aí não é Minas Gerais, o Brasil como um todo, precisa ter mais segurança jurídica, né? Nós temos hoje ainda conflitos de legislação federal com legislações estaduais. A agência fala uma coisa, os estados falam outra, então essas coisas precisam ser mais resolvidas para dar também segurança jurídica ao investidor. Mas olha, eu não sou tão pessimista que Minas Gerais vai perder a hegemonia da mineração. O nome não permite isso, agora temos que trabalhar. A live do Tempo de hoje é com o Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. O Brumer, aí você está falando sobre essa questão da previsibilidade, transparência, né? E a gente vê no levantamento do IBRAM que o PIB do setor extrativo equivale a 4% do PIB do Brasil.
se tivéssemos aí um Código Brasileiro de Mineração bem elaborado, bem alinhavado, licenças ambientais mais analisadas e com diálogo com o setor, mesmo depois de tudo que aconteceu aqui no Brasil com a questão das barragens, você acredita que o setor mineral ele poderia contribuir mais nesse PIB? Olha, primeiro eu devo reconhecer, e quando tenho que criticar no bom sentido, e eu sempre procuro fazer a crítica no sentido construtivo, eu devo reconhecer o enorme trabalho e, sob o ponto de vista positivo, que o Ministério de Minas e Energia vem desempenhando nos últimos anos, né? Eu tive a oportunidade de, logo que o novo ministro chegou, de dizer a ele que, na minha visão, o Ministério de Minas e Energia, ele tinha muito mais um foco em energia do que mineração. Nada contra a energia, porque todos nós sabemos a importância disso, mas não são duas coisas inconciliáveis. Mas, olha, eu devo reconhecer que eles fizeram um trabalho, e têm feito um trabalho de muito diálogo conosco, de muita abertura, têm nos ouvido muito em relação a esses problemas todos que o setor enfrenta. Eu diria a você o seguinte: código de mineração não deve ser mudado a toda hora, porque isso cria uma insegurança jurídica enorme. Não sei se você se lembra, na Constituição você nem era nascida, né, Lenice? Depende, hein, Gilber? 1988, né, a Constituição proibiu de uma certa maneira que o subsolo fosse controlado pelo investidor estrangeiro. Aí simplesmente todo mundo foi embora, né? E países atendores, né? Austrália, Chile, Canadá, Peru, Colômbia, assim por diante, tiraram proveito disso. Naquele rol de mudanças constitucionais em 96, foi visto o erro que tinha sido cometido, mas tínhamos já perdido 7 anos nessa história, né? Sim. Agora, então não pode ficar toda hora mudando esse código de mineração. E me lembro que há cerca de uns 5, 6 anos atrás havia uma discussão de mudança do Código Mineral e em relação ao outro. Então nem aprovava um, nem tinha o outro. E as pessoas achavam, mas continua valendo o antigo. Não, quando você abre essa discussão, na cabeça do investidor diz, vale o antigo ou vai valer o novo? O que é o novo? Eu não sei. Então, eu fico com uma insegurança e não invisto em nada. Agora, o que nós precisamos, Lenice, eu tenho defendido, é desburocratizar o Brasil. Isso vale para a mineração, lógico, mas vale para qualquer setor, mas eu estou falando aqui pela mineração, né? A gente defende muito um certo padrão no licenciamento ambiental para torná-lo mais ágil. De novo, em nenhum momento a gente vai defender projetos que não sejam ambientalmente adequados, que não sejam sustentáveis sob todos os seus aspectos, até porque eu tenho dito que mais do que só licença ambiental, cada vez mais o mundo caminha para as licenças socioambientais, né? Ou seja, uma empresa para se instalar numa região, ela vai ter que pedir licença à sociedade para chegar lá, né? Mas nós precisamos acabar com esse conflito, às vezes, que existe de legislação, tornar as coisas mais rápidas. O sim ou não, ele tem que ser dito com mais rapidez. E deixarmos um pouco o gerúndio de lado. O gerúndio é um perigo. Eu estou analisando, estamos analisando, estamos pensando, né? Então acho que nós precisamos mais de ação, né? E eu defendo muito que se crie para o setor mineral, exemplo que existe o setor de petróleo, que você mencionou há pouco, o setor de petróleo, né? Lá já existe um mecanismo de licença ambiental mais padronizado de acordo com o setor, né? E nós sabemos muito bem que os projetos não são iguais, né? De repente um projeto de ouro ele é diferente de um projeto de minério. O próprio projeto de minério de de grande escala é diferente de um projeto de menor escala e assim por diante. Daqui a pouco uma licença ambiental para um projeto de pedras ornamentais, ele tem que ser diferente de um projeto de minério e assim por diante, né? Então a gente defende muito, viu, Lenice, é uma padronização de licenciamento ambiental. De novo, volto a insistir, em nenhum momento abrindo mão daquilo que tem que ser feito de proteção ao meio ambiente, de proteção à natureza, e aí eu trago esse novo pensar de licenciamento socioambiental.
Live do Tempo de hoje com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Com você, Juverci. Wilson, o setor com 1,9 milhão de empregos diretos, indiretos e induzidos, qual foi o impacto das tragédias da Vale e Samarco para o setor? Olha, isso foram muito ruins, né? Em termos, eu costumo dizer que são tragédias para nunca mais serem esquecidas, né? Sempre que posso falar sobre o tema, acho que o setor precisa sempre estar pedindo desculpas, reconhecendo que vidas foram perdidas, que impactos socioeconômicos aconteceram, famílias foram atingidas e assim por diante, né? Então, naquele momento, acho que o setor repensou muitas coisas. Vocês devem ter acompanhado que nós fizemos um trabalho enorme no IBRAM e temos feito esse trabalho no sentido de continuar com isso sempre presente, onde a segurança nacional tem que ser a primordial, né? Mas diria você que teve efeitos a partir do momento que a Samarco empregos foram afetados, né? A partir do momento que muitas atividades da própria Vale foram paralisadas em função do que aconteceu em Brumadinho, a Vale preservou os empregos, mas de qualquer maneira podia estar criando mais empregos, né? Então eu diria a você o seguinte, que hoje o setor sim responde por isso, mas poderia estar criando mais empregos. E eu queria levantar um outro ponto, viu? Quando a gente fala de diretos e indiretos, nós temos feito um trabalho enorme, e aí, Helenice, vai na linha do que você falou de Minas Gerais, como vale para outros estados, mas sim. Minas Gerais, pela sua centralidade, pode tirar muita vantagem dessa ideia que a gente tem colocado. É cada vez mais trazer a cadeia produtiva de mineração, o seu fornecedor mais perto das empresas. Nós promovemos a questão de 45, 60 dias atrás, usando aí os sistemas hoje virtuais que estamos, como hoje, fazendo, né? Em que trouxemos quase 600 fornecedores para conversar com 22 empresas de mineração. Em condições normais, será que essas empresas teriam condição de se aproximarem das empresas de mineração? Não. Então, quando a gente olha essa cadeia produtiva, eu entendo que nós temos aí um belo desafio, que é trazer cada vez mais essa cadeia produtiva para próxima do setor, comprando mais nas regiões onde a gente atua, privilegiando mais as pequenas e médias empresas. Isso certamente você sabe muito bem. A pequena e média empresa é a grande geradora de empregos no mundo inteiro, né? Então eu diria a você sim que tem um espaço para ser mais, em termos de mais geração de emprego. Live do Tempo de hoje é com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. O Brumer, a gente ainda tem que falar sobre Samarco, sobre Vale, não é? Quero começar aqui falando sobre a Samarco. Ela teve a aprovação da licença de operação corretiva e prevê a retomada das operações para o final deste ano, não é? De forma gradual. Ela implantou sistema de filtragem, que possibilita aí esse empilhamento a seco de 80% do rejeito gerado. Aliás, várias mineradoras estão implantando essa tecnologia, investindo nesse empilhamento a seco. Você acredita que a Samarco volta a funcionar, a operar em Minas Gerais no final deste ano, volta a gerar mais empregos e volume de produção e exportação? Toda a expectativa hoje é que sim, viu, Helenice? Ela volta a operar este ano, como você bem disse, ela vai operando paulatinamente, aumentando a sua produção, né? E o que aconteceu na Samarco, você sabe bem, afetou não só ali toda a região de Mariana e o leito ali do Rio Doce, né, com outros municípios também afetados, mas um estado que sofreu muito com a paralisação da Samarco foi o Espírito Santo, né? Nós temos ali aquela região de Anchieta, que realmente o impacto ali foi enorme, né? Mas eu diria a você que sim, por tudo que a gente tem conversado com a Samarco, ela deve retornar este ano de uma maneira ainda um pouco, em termos de produção, bem menor do que foi no passado,
mas esperamos que ela retome e possa sim estar na linha anterior da pergunta, consequentemente gerando mais emprego, gerando mais receita, aumentando o próprio CEFEM que você viu aí. Então você vê que Minas Gerais tem algumas lacunas aí para serem preenchidas nessas perguntas que você colocou, né? Vocês colocaram. Então, esperamos todos que essa Samarco, né, que sempre foi vista pela comunidade onde ela atuava como um exemplo de empresa, e realmente o que aconteceu lá impensável, né, como o que aconteceu em Brumadinho impensável, mas eu acho que de tudo isso aí o setor aprendeu muito, né, e o setor agora entende que o que precisar ser feito para mudanças de conceitos, mudanças de tecnologia, mudanças que preservem aí a segurança operacional será feita. E torcemos para que a Samarco volte com muita força, porque foi, se não a primeira empresa produtora de pelotas do mundo, entre as primeiras do mundo. Wilson, a Lenice falou em relação a Samarco, né, Lenice? Agora vamos falar um pouquinho da Vale também. O que esperar da atividade da Vale e de mais contrapartidas da mineradora para Minas Gerais depois do rompimento da barragem de Brumadinho? O que eu tenho notícia certamente um assunto interno da Vale com o governo do estado, isso não cabe ao IBRAM entrar nessa discussão, mas até por questão por ter passado pela empresa anos, décadas atrás, né? De novo, a Lenice não tinha nada ainda, nem você, mas mas você faz parte da história da Vale, não é? Acompanhou toda a produtora 17, até hoje, não é? Você 17, acompanha a mineradora. Foram 17 anos, né? Mas eu diria a você que o Estado e a Vale, por tudo que eu tenho de informação, eles estão aí numa discussão onde a Vale certamente vai repor ao Estado aí não só em termos de indenizações que está pagando, em termos de investimentos que estão sendo feitos aí em vários segmentos, mas também discutindo com o próprio Estado aí talvez uma reposição sobre a forma de projetos que são importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Live do Tempo de hoje com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Agora, Brumer, você acredita que tanto o Samarco quanto o Vale estão tendo um comprometimento com o passivo ambiental que elas deixaram, e isso desde 2015, quando aconteceu o acidente envolvendo a Samarco, e depois em 2019 com a Vale? O que o IBRAM tem feito para intermediar isso e que a justiça seja feita em relação a esse passivo, tanto ambiental quanto a questão humana? Social. Isso. Olha, eu não tenho dúvida que, primeiro, quando você fala de vida humana, né, Lenice, isso não tem dinheiro que pague isso, né? É uma coisa que é impensável, né? Sim. Vidas humanas, isso a gente não tem como falar, né? Agora, sob o ponto de vista, vamos chamar assim, de recuperação daquilo que eu não chamo nem de acidente, viu, Lenice? Eu chamo de tragédia, né? Muito mais até forte do que você, né? Do que aconteceu, as empresas têm feito sim investimentos, viu, Lenice? Você viu a própria Samarco, você falou aí da uma nova modelagem a seco, né? Com novas perspectivas. Eu também tenho dito, só que abrindo um parênteses, que esse é um outro desafio que nós vamos ter que enfrentar, porque a mineração a seco não necessariamente significa solução para tudo, né? Aquilo que fica barragem, de repente vai ficar em algum outro lugar, né? Então nós precisamos encontrar uma solução de o que fazer com esse rejeito. Você se lembra que o setor siderúrgico também tinha problema parecido quando falava de escória, de alto forno, sim, que hoje é o tipo de cimento, né? Mas eu diria a você que tanto o Samarco quanto o Vale estão fazendo sim muitas obras de recuperação daquilo que foi afetado, né? Eu vejo em ambas um compromisso muito forte. Isso marcou muito as empresas e o próprio setor, você sabe disso, né? Porque quando acontece o que aconteceu com duas empresas do porte, de uma Vale e de uma Samarco, isso não se restringe às duas empresas, acaba afetando a imagem do setor como um todo, né? Então elas se conhecem sim, e por todos os diálogos que tenho mantido com
com a alta direção das empresas, com os executivos das empresas, e mesmo técnicos das empresas, essa responsabilidade de recuperar aquilo que, infelizmente, foi afetado e afetado de maneira bastante inadequada em termos de meio ambiente, em termos da própria natureza. Agora, Brumer, o fato de não termos ainda tido pessoas julgadas por esses crimes ambientais e nessa devastação, no caso aí também de vidas, isso não causa ainda uma vilanização maior no setor mineral aqui no Brasil? Olha, o problema da nossa justiça é um problema que não se restringe a isso. Você vê que tem casos e casos que demoram anos aí a serem julgados. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não saberia onde está a culpa de um, de outro, etc., né? Eu prefiro olhar o lado da reconstrução. Certamente a justiça vai ser feita em algum momento, né? Se demorou, é a própria justiça nossa, que é, como tudo no Brasil, às vezes é muito demorado. Mas eu prefiro dizer o seguinte: olha, essa tragédia que aconteceu ensinou muito. Ensinou tanto que várias empresas do setor, mesmo não tendo os problemas que aconteceram com as empresas, não tinha nenhuma sinalização nesse sentido, as empresas todas, de uma certa maneira, pararam. E as tragédias que aconteceram, elas não se restringiram, inclusive, ao Brasil, em termos de repensar muita coisa. Muitos países, empresas multinacionais, paralisaram as suas operações para repensar se o que estavam fazendo estava da forma mais adequada. Como quem diz, se aconteceu com eles, olha, cuidado para não acontecer aqui também conosco, né? Mas eu diria a você o seguinte: o problema da justiça será feito, né? Eu não sei, eu não saberia variar em termos de julgar pessoas, julgar setores. Agora, que as empresas foram penalizadas em termos de imagem, o setor foi penalizado em termos de imagem, isso é indiscutível, né? Você há de convir comigo que reputação você demora décadas e décadas para reconstruir, né? Quando acontece alguma coisa, o contrário também, é uma queda, e a reconstrução é muito mais lenta. Então, as empresas estão conscientes disso, né? Que precisam dialogar mais com a sociedade, precisam estar mais próximas, precisam cada vez mais estar compromissadas com a figura que hoje se fala muito dos stakeholders, não adianta mais só a figura do shareholder, o lucro pelo lucro. Quer dizer, hoje nós temos que, no mundo moderno, exige que cada vez o termo sustentabilidade seja muito mais amplo, né? A empresa sustentável é aquela que cuida da natureza, do meio ambiente, dos seus empregados, da comunidade na qual está inserido, dos seus fornecedores, de tecnologia, e tem que dar lucro também, senão não é sustentável, né? Então, Helenice, eu acho que a parte jurídica, a parte de penalização, eu não sou a pessoa mais adequada, mas eu acho que é um pouco da justiça brasileira que é lenta em tudo, né? E não quero... Wilson, você falou em relação também à questão da cidadania, de não visar exclusivamente o lucro. Você consegue mensurar para a gente qual foi a parcela de contribuição do setor da mineração aí nesse período de pandemia no país? Olha, só de não ter parado, né? Você imagina, são os 2 milhões de empregos que você mencionou. Quer dizer, enquanto a gente está vendo aí o nível de desemprego acontecer no Brasil de forma acelerada, né? Em segmentos que sofreram muito, a gente manteve o número de empregos, né? E a cadeia produtiva como um todo, né? Os próprios investimentos que vêm sendo tocados, eu diria a você que o setor, ele, até por foi reconhecido como um setor importante, essencial à economia, ele não sofreu, sob o ponto de vista de emprego, sob o ponto de vista de recolhimento de tributos, sob o ponto de vista de exportação, sob o ponto de vista de divisas para o país nesse período de pandemia. Então, é um reconhecimento de que o setor, é exemplo de outros, como eu mencionei, o próprio agronegócio, são setores, eu diria a você, talvez os 2 setores que estão segurando aí um pouco os números do nosso país, né? E eu diria a você que o setor está preparado para a retomada também. Quer dizer, acho que passada essa pandemia, eu espero que a gente possa ampliar os investimentos do setor, trazendo mais empresas. Não sei se vocês acompanharam mais recentemente na linha que eu sempre defendo de aumento de geologia. A gente tem procurado conversar com
os órgãos de governo, fomos ao Canadá assinar aí um acordo com a Bolsa do Canadá para trazer mais o conceito aí de investimentos em risco e mineração, que é muito presente lá no Canadá, com seus problemas também, mas muito acertos. Já trouxemos a Bolsa de Valores também aqui do Brasil, para juntos estarmos trabalhando nisso. Eu estou muito crente que o setor de mineração tem aí um pós-pandemia muito a contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Live do Tempo com Wilson Brumer, ele que é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Ô Brumer, acabou a live, queria que você deixasse a sua mensagem final aí pra gente. Poxa, eu pensei que ia demorar muito mais. Pois é, passa tão rápido, né? Que você fala tão bem que rápido, né? A gente é uma aula. A gente pensa que falou tudo e não falou nada, né, Helenice? É por aí. Quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio, a Helenice já me conhece há muitos anos, sabe da minha franqueza para os assuntos, né? Eu sou um brasileiro que acredita neste país, acredita que nós temos aí um enorme potencial, mas ao mesmo tempo eu tenho defendido já há muitos anos na minha vida profissional. O Brasil mais do que nunca precisa de um projeto de país, né? Nós temos há muitos anos um projeto de poder. Aqui estou falando alguém sem nenhuma ideologia, sem nenhum vínculo partidário nem nada, né? Um projeto de país que veja na educação, na geração de empregos, na tecnologia, um novo pensar que o mundo passa, né? Para que a gente se prepare para esse novo mundo, né? Onde certamente muitas coisas que fazíamos vão ser diferentes, onde nós vamos ter que cada vez mais estarmos juntos, trabalharmos em parceria, deixar de lado as vaidades, deixar de lado eu que consigo resolver isso. Vamos olhar para frente e olhar que esse país com 200 milhões de habitantes ainda não tem 200 milhões de consumidores, o que significa que nós temos muitas pessoas aí no nível de pobreza inadequado. O Brasil tem esse potencial, mas chega de falar de Brasil, país do futuro. Nós temos que transformar esse país no país do presente. Acho que as novas gerações que estão chegando, elas precisam crer no país. E a mensagem que eu daria, principalmente para os jovens, né? Eu já passei na minha vida profissional por lugares onde se a sociedade, se a população, se as pessoas não acreditam no seu país, é como se fosse uma empresa. Se os colaboradores não acreditam na empresa, a empresa tem enormes chances de não ir para frente, né, de não andar, né? Isso vale para o nosso país também. Então, acho que é hora de darmos as mãos, de deixar as bobagens, as vaidades de lado, deixarmos a gravata do lado de fora, entendemos que somos todos iguais na busca do melhor, e o melhor sendo para todos é muito melhor. Obrigada, Brumer, e que esse pensamento positivo seu, de otimismo, né, de confiança no Brasil, que ele se espalhe para outros setores também, né? Estamos precisando. Obrigado, Helenice, a todos vocês pela oportunidade. Bom, quero agradecer também aqui no youtube.com/o tempo, tem o Jacob Máximo mandando aí um abraço para você, Brumer, ótimos esclarecimentos, e o Jorge Coelho também no facebook.com/portal Tempo também, dando os parabéns, e quero te agradecer muito aí essa semana da mineração que é voltada para pandemia, né? Mineração em tempos de pandemia. Wilson Brumer, presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Obrigada, Brumer, por essa conversa e que venham outras. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Juverci Júnior, editor executivo. Até a próxima. Muito obrigado, Helenice. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Bom, a Live do Tempo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Te convido para a Live do Tempo de amanhã, que é com o presidente da CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Vamos falar sobre nióbio com Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, até amanhã.
Você já sabe que o Apoio Mineiro é barato de verdade, mas sabia que agora o Apoio Mineiro faz entregas em todo o estado? Na sua casa ou no seu comércio? Com o melhor preço e tudo pela internet. É só entrar no apoioentrega.com, escolher o item, a quantidade e pronto! São mais de 11 mil produtos chegando no seu endereço em toda Minas Gerais. Tudo barato como só o Apoio Mineiro tem. Apoio Entrega, seu supermercado e atacado online barato de verdade.